Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui uma vez mais para a nossa última aula da matéria Hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Então, nós vimos vários conceitos, o desenvolvimento da doutrina do pecado ao longo da história. Mas o que é imprescindível, irmãos, a gente atentar é para que toda a formulação de doutrina ela tem que ter como texto-chave, como texto áureo, a Bíblia Sagrada. Não podemos fugir das Santas Escrituras. Tá? Então, os irmãos podem reparar que sempre a gente frisou a palavra de Deus como sendo a autoridade em matéria de doutrina. Amém? E na aula passada, a gente falou sobre o pecado imperdoável, Foi o grande tema, foi o tema central da nossa última aula, da quarta aula do módulo da matéria de Hamartiologia. E nós deixamos bem claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás, ou até mesmo negar solenemente as doutrinas essenciais da nossa fé, A gente vê claramente ali que Jesus operava a obra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus, e ali os fariseus atribuindo a Satanás todas aquelas maravilhas que estavam sendo feitas diante dos seus olhos. Então, diante disso, eles se tornam indesculpáveis, Então, ficou bem claro essa questão, acredito que os irmãos não têm dificuldade. Meus queridos, o nosso texto que nós vamos trabalhar, o texto-chave da nossa aula de hoje, na nossa quinta aula, tá na página 59 do material de vocês, tá? Que é o texto de 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, então, o tema da nossa aula de hoje vai compreender aí entre as páginas 58 e a página 60 do seu material aí, tá? E com o tema O Pecado e o Crente. Ele diz assim: o significado e a gravidade do pecado são mais bem compreendidos pelo crente do que por qualquer outra pessoa. Ao longo de toda a narrativa bíblica, o crente é advertido contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, é interessante, por exemplo, se você ler esse mesmo texto de Hebreus 12, 1, na versão NVI, vai aparecer a expressão o pecado que tão de perto nos assedia. Porque esse é o grande, digamos assim, é a grande arma do pecado, É te assediar, te seduzir para depois te prender nele. Então, o escritor aos Hebreus faz essa tão urgente exortação para nós, estarmos advertidos acerca do pecado que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos seduz, que tão de perto nos assedia, que tão de perto nos insinua. Então, o pecado ele faz tudo isso, mas com o propósito de posteriormente te prender nas garras do pecado, o que muitas vezes o ser humano não consegue sair. Só mesmo por intervenção e por ação do Espírito Santo, pela obra redentora de Cristo, que nos liberta do poder do pecado. E também, ele fala aqui que nós temos que atentar para a exortação de Jesus, que ele falou ali para a mulher adúltera, em João capítulo 8, versículo 11, não peques mais. Irmãos, isso não quer dizer que o crente não vai viver sem pecar pelo fato dele ser crente. Não é isso o que o autor aqui, não é isso que a lição está pretendendo falar. O que está dizendo é o seguinte: que uma vez que nós fomos vivificados do pecado, agora nós sentimos o pecado. Por exemplo, uma pessoa morta, ela não sente nada, irmão. Se você pega o morto e dá um beliscão nele, por exemplo, ele não sente nada. Paulo diz lá em Efésios 2 que o ser humano, o ser humano ímpio, que está longe de Deus, que vive conforme o curso deste mundo, ele está morto no pecado. Então, uma pessoa morta em pecado, ela não sente o pecado. Agora, o crente, que ele foi vivificado, aí ele sente. Ele sente aí
a hediondez do pecado. Então, por isso que a gente tem que se cuidar para nós não vivermos, irmãos, não vivermos em práticas pecaminosas, né? Inclusive, ele faz aí uma pergunta: é possível o crente pecar? Irmãos, ele adverte aí no último parágrafo da página 58 que na Bíblia há capítulos inteiros que falam sobre isso, né? Como, por exemplo, o capítulo 7 e 8 da Carta aos Romanos. Se você olhar lá e corroborar também com Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 24, que é o famoso texto sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, a gente vai ver que há uma luta, irmãos, mesmo sendo crentes, tá? Há uma luta ferrenha com o pecado. Eu gosto sempre de lembrar da frase, né, que Martinho Lutero disse. Martinho Lutero disse o seguinte: olha, eu achei que o velho homem, ele havia morrido nas águas do batismo. Bom, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Então eu tenho que mortificar ele a cada dia. Sim, irmãos. É tanto que você vai ver lá, por exemplo, Paulo falando, ó, se você se inclinar para a carne, é corrupção e morte. Mas se você se inclinar para o Espírito, é vida e paz. Lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo diz que há uma batalha. Eu comparo sempre com dois leões brigando. Não sei se vocês já viram aí em vídeos, na internet, dois leões brigando. É uma luta terrível, né? E ali automaticamente o que tiver mais bem alimentado é que vai vencer essa batalha. Então, daqui a pouco nós vamos falar que, infelizmente, quando você não alimenta o seu espírito, você favorece mais que as obras da carne afloresçam mais. Então, o crente, ele não é impecável. O fato dele ter reconhecido Jesus como seu Salvador, estendido a sua mão e confessado Jesus com seus lábios, e isso é que se tem que fazer para que possamos ser salvos, mas isso não nos torna imunes do pecado. Eu estava vendo outro dia um rapaz falando, e ele estava assim questionado, ele é cristão, né? E ele foi questionado pela pessoa: mas você é gay? Ele falou assim: não, eu não sou gay, eu sou um homem com tendências homossexuais. Mas eu sei que isso é errado, então eu tenho que lutar. Eu achei muito bonito o que ele falou, irmão. Sim, e isso assim, é na fraqueza dele. Mas todos nós somos constituídos de fraquezas. Então nós temos que estar disposto ao seguinte: muitas vezes é uma luta vencível, mas é uma luta ferrenha, renhida e travada, que nós temos que estar disposto a isso. Tá, irmão? E aí, meus irmãos, é justamente sobre essa questão aqui que o autor trata aqui entre as páginas 58 e 59. Inclusive tem um texto aí que eu coloquei para os irmãos meditar, corrobora também, né? Leia, irmãos. É importante que você leia. Se for possível, irmãos, pausa esse vídeo aí, vai lá. Eu vou falar aqui, só você ler o capítulo 7 de Romanos, o capítulo 8 de Romanos, Gálatas, capítulo, né? Você vai lá em Gálatas. Vou até colocar aqui pra gente tá anotando, irmãos, pra gente não, né, pra gente poder anotar depois. Bom, mas eu coloco aí depois, eu coloco aí eu tô procurando a caneta aqui, achei, a outra caneta aqui, achei aqui, tá? Nós vamos anotar, tá? Eu vou colocar aí para os irmãos acompanhar esses textos. Se for possível, pausa o vídeo aí, tá? Vai lá, lê, depois você volta para cá, ok? E ele conclui aqui dizendo que enquanto nós procurarmos subjugar a nossa natureza pecaminosa, automaticamente nós seremos levados em triunfo, tá? Porque a vida no Espírito é uma vida triunfante, ao passo que a vida na carne é uma vida de tribulação, de angústia. É a colheita que se tem por viver na carne, né, irmão? Ele fala aqui, meus irmãos, está escrito aqui na página 59, qual a causa do pecado no crente. Ele fala que são várias, mas ele aborda aqui três, tá, irmãos? Inclusive ele dá até os textos bíblicos, ou seja, né? Primeiro, a natureza pecaminosa. Não ignore, irmãos, nunca a sua natureza pecaminosa. Inclusive, ele dá o texto aí, tá? Romanos, capítulo 8, versículos 21 ao 25. Seria bom os irmãos ir lá, pausar e ler. Por quê, irmão? Se eu ficar lendo os textos aqui, o vídeo fica muito extenso, entendeu? Então, pausa o vídeo, vai lá e lê.
Irmãos, nós não podemos ignorar nossa natureza pecaminosa, tá, irmãos? Nós temos uma raiz pecaminosa. A gente vai ver grandes homens da Bíblia, inclusive homens que são denominados como segundo o coração de Deus, cometendo pecados horrendos. Porque para a carne, irmãos, basta você dar lugar para a carne. Se você der lugar, aflora todo tipo de pecado hediondo que você pensar. Então, por isso, não brinque, né? Várias vezes na Bíblia, como por exemplo, se você ler lá em Colossenses, capítulo 3, Paulo vai falar para a gente mortificar os nossos membros que estão sobre, né? Para não dar lugar a pecados como orgias, como prostituições e outras séries de pecados, né? E a outra coisa, irmãos, é a falta de oração. Automaticamente, quando você para de orar, você se inclina mais para as coisas deste mundo e para as coisas da carne. Lembra que eu falei há instantes atrás sobre a guerra que tem entre... Paulo diz, né? Que a carne guerreia contra o espírito guerreia contra a carne, lá em Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo 16. Então, aí Paulo vai dizer lá na frente, se não me engano, no versículo 23, ele vai dizer assim: portanto, os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões. É uma luta. Todos nós temos as fraquezas, irmãos. Mas automaticamente, quando nós alimentamos a nossa vida com os chamados exercícios espirituais, e a oração é fundamentalíssimo para isso, automaticamente a gente fica menos inclinado para as paixões e os desejos mundanos e mais inclinado para as coisas espirituais. E ele coloca, e é colocado aqui junto com a falta de oração, o cuidadoso estudo das Escrituras. Então o crente que ignora a sua natureza pecaminosa, que não ora e que não lê e não estuda a Bíblia, irmãos, ele é presa fácil para todos os tipos de paixões e desejos pecaminosos da carne. Lembrando que nem todo desejo da carne é pecado, irmãos. Por isso que é usado o termo bíblico de concupiscência, que é o desejo pecaminoso, incontrolável, né? Fora da vontade de Deus. Então ele diz assim que, então está escrito que o crente que relaxa o hábito da oração e da leitura e também do estudo das Escrituras está incorrendo em sérios riscos espirituais, podendo se tornar presa fácil para os laços do adversário. Meu Deus. Meus queridos, ainda na página de número 59, é mencionado sobre as consequências do pecado na vida do crente. E é elencado aqui pelo menos 6 consequências drásticas, né, que vai das letras A a F. A primeira, a perda da comunhão com Deus. Né? Veja que Davi, quando ele faz a oração de arrependimento no Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, perdoa-me. Senhor, dá-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque Davi entendia que o principal de tudo é a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador do Evangelho, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: se nós falharmos na nossa comunhão com Deus, nós falharemos em tudo. Vou repetir: se falharmos na nossa comunhão com Deus, nós falharemos em tudo. Então, o pecado nos leva à separação, né? A falta de comunhão com Deus. Lá no livro do profeta Isaías, irmão, no capítulo 59, irmãos, toda vez que você vê eu citar um versículo, dá uma pausa. Se você tiver, eu aconselho que os irmãos assistam o vídeo tranquilo, sentado, tá? Pausa o vídeo, tenha sempre a sua Bíblia, tá? Do lado. E vai lá no Isaías 59, que você vai ver, nos versículos 1 e 2, vai dizer que a mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, e nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir, mas são os pecados e as iniquidades que faz separação. Então o pecado, ele é um impedimento muito grande para a gente ter comunhão com Deus, o Todo-Poderoso. Outra consequência, irmão, do pecado na vida do crente é que os inimigos encontram a oportunidade de blasfemar de Deus. Davi, irmãos, a gente vai ver isso lá em 2 Samuel, inclusive esse texto é bem interessante, se você ler lá, tá tudo aí, tá no livro de vocês, só vocês conferir, 2 Samuel 12:14, perdão. Davi, se a gente olhar no texto ali, se você ler, eu aconselho você ler todo o capítulo, Davi escondeu por 1 ano o seu pecado, irmão. O pecado dele lá com Batseba,
a questão escondeu no sentido de que ele ficou na moita ali, né? O assassinato de Urias, né? E aí quando o profeta Natan vem, direcionado por Deus, e exorta, Natan fala assim: Davi, o que você praticou em Israel fez com que, deu oportunidade para que os inimigos blasfemassem de Deus, porque você é o rei do grande Deus. Israel é o povo escolhido do grande Deus. E olha só o mau exemplo que você está dando. Olha o mal que você trouxe. Então está dando oportunidade dos inimigos blasfemarem contra Deus. Terrível isso aqui, né, irmão? Terceira, perda de galardão. Isso aqui, meus irmãos, é muito forte o que Paulo escreve aos Coríntios. Tá? Eu vou até ler com os irmãos aqui. 1 Coríntios 4, 5. Olha o que Paulo vai dizer. Olha só, irmãos, esse texto é muito profundo. 1 Coríntios 4, 5. Vai dizer assim, ó. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual não somente trará à plena luz as obras ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Irmãos, tem pessoas que fazem até coisa certa, mas os meios que ela usa é escuso. A motivação dela é errada. Tem pessoas que às vezes para conseguir cargo, posição, ou até mesmo certas obras, ele humilha os outros, passa por cima, é ambicioso, é avarento. Então tome cuidado. A gente pode estar fazendo a obra aqui, mas a motivação do nosso coração está totalmente errada. E o Senhor julgará isso de acordo com o texto aqui de 1 Coríntios 4, 5, como está aí no material de vocês. Quarta consequência, morte. Veja que lá em 1 Coríntios 11, acerca da ceia do Senhor, que está o texto aí no versículo 30, Paulo diz: olha, por vocês não discernirem o corpo do Senhor, há muitos que fracos, doentes, e até muitos que dormem. Dormem ali é morte mesmo. Então, a falta de comunhão, o pecado da falta de comunhão, estava levando muitos até mesmo à morte. Outra coisa, irmãos, maus exemplos. Outra consequência. Claro, irmãos. Paulo vai dizer lá: não deixe que a liberdade de vocês seja tropeço para aqueles que são fracos, lá em 1 Coríntios 8, 9. Tá tudo no material de vocês aí, tá, irmãos? Então, quando a gente começa a cometer práticas que são reprovadas por Deus na sua palavra, a gente compromete o nosso testemunho. Pensem nisso. E por último, aqui, né, em sexto lugar, destruição da fé e consequente morte espiritual, né? Paulo diz que todo aquele que você se entregar, você estará sendo escravo dele, ou seja, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha que coisa linda. Então, porque o salário do pecado é a morte, tá? Então, o pecado costumaz, ele pode sim destruir a nossa fé e provocar morte espiritual. Muito sério, né, irmãos? Continuando aqui, irmãos, já na última parte da página 59, diz assim, ó: quanto ao trato que o crente deve dar ao pecado, a Bíblia recomenda que o crente deve, em primeiro lugar, letra A, reconhecê-lo. Reconhecer o nosso estado pecaminoso. Davi reconhece, ele fala: Senhor, contra ti somente pequei. Então, eu estou te confessando o meu pecado. É claro que ele ficou um ano ali escondendo, mas depois ele confessa com todo o coração. Tá? Então, reconhecer o pecado, evitar o pecado hediondo, irmãos, como eu falei. Ele se apresenta sedutor, insinuante, mas a proposta dele é te prender. Tá? Então, Paulo vai dizer para Timóteo, em 1 Timóteo 5:22, fuja dos desejos da mocidade. E também em 1 Tessalonicenses 5:22, né, mesmo 5:22, só que em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer: abstei-vos de toda a aparência do mal, fuja de toda a aparência do mal. Irmão, ninguém flerta com o pecado, não brinca com o pecado, não flerta com o pecado, não. Fuja da aparência dele. Faça como José fez lá com a mulher do seu senhor Potifar. Fuja, tá? Em Judas, versículo 23, diz que nós temos que detestar o pecado. O pecado, não é as pessoas, tá, irmãos? Nós temos que adotar uma prática de odiar as práticas pecaminosas. Se é uma coisa que a gente tem que odiar, irmãos, sim, é o pecado. O crente jamais pode ter ódio, por exemplo, por pessoas, ou mas no que tange
As práticas pecaminosas, o cristão deve detestá-las. Também, outra coisa, a nossa atitude, resistir ao pecado e confiar em Deus. Resistir ao diabo, né? Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, irmãos, que coisa interessantíssima, né? Glória a Deus. Nós também devemos confessar e deixar. O sábio Salomão, em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Veja que era o que estava acontecendo com Davi, né? Ele estava escondendo já tinha um ano. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Muito forte isso aqui, tá, irmãos? Então, meus amados irmãos, a nossa aula ficou baseada nisso, tá? A questão do pecado e o crente, a possibilidade, sim, do crente pecar, por isso que nós temos que atentar para a nossa natureza pecaminosa, procurar viver uma vida de oração, de leitura, meditação, estudo das Escrituras. Falamos de várias consequências, né, que o pecado pode trazer para a nossa vida, como a perda da comunhão com Deus, oportunidade para os inimigos blasfemar, perda de galardão, possível morte, maus exemplos, destruição da fé e morte espiritual. E também aprendemos como nós tratarmos quando cometermos pecado. Temos que reconhecê-lo, temos que evitá-lo, tá? Temos que detestá-lo, as práticas pecaminosas, resistir e confiar em Deus, que nos dá, né? Como Paulo diz lá, que não veio sobre nós tentação que não seja comum a todo ser humano, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado além daquilo que suporteis, antes dará o escape para que sejais livres da tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, tá? E nós devemos também confessar e deixar o pecado. A conclusão diz assim: o apóstolo João escreve: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Em termos de pecado, há uma grande diferença entre o ímpio e o perdoado, isto é, o crente. Com o crente pode acontecer um desastre espiritual, enquanto o ímpio é um desastre em si mesmo, procurando onde acontecer. Ainda que haja diante do crente a possibilidade de pecar, ele sabe que não vale a pena pecar. Ele sabe que o salário do pecado é a morte e por isso mesmo ele o evita. O pecado que antes lhe era uma regra, hoje é uma exceção. Foi por isso que o apóstolo escreveu: se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, né, diante do Pai. O crente não foi liberto para continuar no pecado, contudo, ainda está sujeito à influência. Se ele pecar e confessar seu pecado, será restaurado imediatamente a comunhão com Deus. E preze. A nossa comunhão com Deus é o que mais importante temos. Amém, meus irmãos? Foi maravilhoso estar aqui durante esse módulo de Hamartiologia. Tá? Os irmãos, façam seus estudos, tá? Se prepare aí para a avaliação. E no próximo módulo, na próxima matéria, a gente iniciará com o módulo Missiologia, né? A partir da página 62 do nosso material. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.